Mas para ele, tinha um som extraordinário. E eu concordo com ele. Tenho até ensinado para meu filho tudo que aprendi. Eu me sinto bem fazendo isso. Esse ambiente me faz sentir mais seguro. Talvez seja porque eu estou trabalhando, eu tenho que pensar na segurança de todos. E isso tudo tem a ver com peça, tem a ver com mais longe. Para falar a verdade, tem a ver com a história de quem é apaixonado por tudo. Um pouco baixo. Abaixo, né? Então vamos lá. Boa noite, gente. Antes de mais nada, bem-vindos. A gente agradece o esforço que cada um de vocês fez para sair dos seus trabalhos, deixarem de fazer o que vocês tinham programado fazer de noite para vir assistir essa troca de informações muito importante para o negócio de vocês. Nós estamos mais uma vez no Sincopeças, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios do Estado de São Paulo, que frequentemente cria esse ambiente de trazer novidades, de trazer conteúdos para que vocês possam operar amanhã o negócio de vocês melhor do que vocês estão operando hoje. Para dar as boas-vindas para vocês, nós vamos chamar o presidente da entidade, Francisco de la Torre, que é presidente do sindicato do Estado de São Paulo desde julho de 2008. Já se vão quase 11 anos, né, Francisco? Também é o vice-presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio SP, como vocês já conhecem. Também é proprietário da De la Torre Autopeças. Francisco teve uma missão importantíssima há alguns anos atrás. Ele foi o fundador da Rede Âncora e seu primeiro presidente. Hoje a Rede Âncora tem mais de 750 estabelecimentos e é uma rede absolutamente próspera no mercado. Foi graças à iniciativa do Francisco que a gente assistiu esse projeto absolutamente inovador aparecer no mercado e prosperar. Francisco, vamos recebê-lo com calma. Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação em tê-los aqui. Afinal, são vocês que nos motivam a fazer e produzir conteúdo e fazer esses fóruns. Eu não poderia deixar de agradecer também ao Emerson, ao seu irmão Donilo Autopeças, ao seu Álvaro, que também foram fundadores da Rede Âncora comigo lá em 1998. Obrigado por estarem aqui. O seu Álvaro, 85 anos, já sempre fiel, sempre presente. Parabéns, Álvaro, pela força. Gostaria também de agradecer ao Carlinhos. Cadê o Carlinhos? Também lojista tradicional, parceiro. Carlinhos, seja bem-vindo. Este ano é um ano de boas expectativas, apesar, né, dessa trombada que a gente toma logo no início do ano aí de Brumadinho, mas isso não tira as nossas motivações. É um ano diferente dos últimos 3 anos que nós atravessamos. Afinal, 16 e 17 nós enfrentamos a maior crise econômica da história da República do Brasil. 18 foi um crescimento muito pífio, mas já aponta a sinalização de reversão de uma tendência que era a tendência da queda da atividade. Nós começamos a crescer e muito isso se deve a atitudes e ações que o governo Michel Temer teve logo que ele assumiu, não só na questão da reforma trabalhista, mas também pequenas ações e pequenas decisões que ele tomou, que os economistas costumam chamar de decisões microeconômicas, mas que afetam e impactam positivamente o ambiente de negócios. As empresas nesses anos, as que conseguiram sobreviver, elas estão mais enxutas, estão melhor geridas, estão preparadas para agora encarar esse ciclo de crescimento. A economia ela se escola e o seu movimento se baseia em 3 vértices.
O vértice da segurança jurídica, um ambiente de negócio com segurança jurídica é o que motiva e dá segurança para as pessoas poderem tomar decisões de consumo, decisões de investimento, um bom ambiente onde as ações, os fatores macroeconômicos têm que estar equilibrados para que nós tenhamos um ambiente propício e tendências de crescimento. E o grande calcanhar de Aquiles da macroeconomia brasileira hoje é a questão fiscal, e nós estamos muito otimistas com relação à aprovação da reforma da Previdência. Se isso for aprovado ainda no primeiro semestre, nós vamos ver crescimento econômico da ordem de 5%. Se isso não for aprovado, nós vamos ver crescimento econômico da ordem de 2,5% a 3%. Para quem vinha enfrentando recessão, isso já é um número significativo. Então, não à toa que nós decidimos, trabalhar com recuperações tributárias, porque a gestão tributária do negócio hoje impacta muito o resultado e a rentabilidade dos negócios. Essa CAT 42, eu não vou me adentrar, mas ela foi em abril, né? Ela foi decretada em abril, e de lá para cá o Sincopeças tem procurado escritórios que pudessem fazer uma gestão nas empresas com segurança e com rapidez. Nós conseguimos encontrar essas empresas em dezembro do ano passado, por isso nós estamos agora já lançando em janeiro para poder ter aí o ano todo para poder trabalhar. Quem vai falar agora a respeito do assunto são os advogados, eu não falo nada, mas eu só posso, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Obrigado. Apenas por uma questão de ordem, de gentileza, que vocês mantenham os celulares no Micracol. E é importante lembrar que esse momento está sendo transmitido ao vivo no LinkedIn, no Instagram da RDG.advogados, no Sincopeças São Paulo pelo Facebook, e na Arte Fiscal também está no Facebook. O conteúdo, portanto, vai ficar disponível nas redes sociais, e também o conteúdo da apresentação disponível no portal da Autopeça. Depois, né, amanhã a gente coloca no canal e a gente faz o upload, tá? Na sequência, eu vou pedir a colaboração do Dr. Renato Paladino. Dr. Renato é graduado em Direito pela PUC, especializado em Direito Empresarial e Direito Tributário, atua no contencioso tributário, judicial e administrativo em todas as esferas, desde a municipal até a federal. Já experimentou inúmeros casos, dezenas de estudos e teses tributárias, acompanhamento e atualização da legislação, elaboração de pareceres, opiniões legais e respostas às consultas em relação a tributos, direitos, diretos e indiretos, planejamento tributário e os aspectos fiscais envolvidos em transações corporativas e societárias. Então, ninguém melhor do que o Dr. Renato para antecipar um pouco o que vem pela frente nessa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente, toda a diretoria, pela oportunidade, mais uma vez, da RDG se fazer presente e tentar auxiliar aí os filiados do Sincopeças. Agradecer aos parceiros da Arte Fiscal, todo o time da Arte Fiscal que apoiou muito a nossa busca por esse sistema que o presidente destacou. E a gente faz uma assessoria jurídica, tributária, dá embasamento para o que a gente vai apresentar via Arte Fiscal, que é um sistema para essa recuperação que a gente está apresentando aqui como a CAT 42. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar o trabalho da RDG. A gente presta serviços jurídicos há mais de 20 anos nas áreas civis, área civil, trabalhista, empresarial, societária. Nesta entidade nós temos diversas demandas coletivas, mandados de segurança, todos eles que são aproveitados pelos filiados, e além disso a gente tem um viés na área tributária, como destacado pela Carla, muito bem descrito, generosa demais,
Fazemos consultas, né? Parte consultiva, preventiva, e a gente traz também uma assessoria jurídica para acompanhamento de autuações fiscais, de fiscalizações, processos judiciais, administrativos ou judiciais, e esse é um pouquinho do trabalho que a RDG faz. A RDG tem algumas teses tributárias, e é importante a gente destacar essas teses, porque vocês vão entender a diferença delas para o que a gente está trazendo, essa solução de hoje, que é uma coisa, é um diferencial pela celeridade de recuperação tributária. Nós temos algumas teses de 2006, 2007, julgadas pela STF, e que as empresas, os senhores, ainda não conseguem recuperar o valor, porque a Receita muda o entendimento, muda uma observação, ela muda, inclusive, o entendimento que o STF já prolatou. Então nós temos decisões transitadas em julgado há 12, 13 anos, que nós até hoje não conseguimos recuperar o tributo que a gente, nos tribunais, conseguimos o direito. Então a gente vem buscando uma inovação, algo um pouco mais célere, tirar aí a corda do pescoço do pequeno e médio empresário, e aí em parceria com a Arte Fiscal a gente conseguiu sistematizar essa recuperação tributária, e aí vai ser objeto da apresentação do Anderson. Então, o grande diferencial que a gente traz hoje, que a gente auxilia no embasamento normativo, é uma recuperação rápida, célere e com a chancela da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, esse é o diferencial que a gente busca trazer para os senhores. Obrigado. Perguntas ficam para o final da exposição do Anderson, e eu vou pedir a gentileza que aqueles que não preencheram, por favor, preencham essa ficha, tá? Essa pesquisa, e depois a gente recolhe no final, tá bom? Vamos passar as patentes do Anderson. Empresário, gestor, contador com especialização fiscal e tributária, pós-graduado em finanças corporativas, atualmente é sócio e fundador das empresas Equilíbrio Contábil e Arte Fiscal Consultoria Tributária. Com mais de 12 anos de experiência na área, atuando intensivamente na gestão de pessoas, planejamentos tributários, recuperação de tributos, tendo assessorado empresas nacionais e multinacionais nas mais diversas operações, como reestruturações, fusões e aquisições, avaliação econômico-financeira de projetos e muitas outras atividades. Vamos receber para desenvolver o tema, Anderson Souza. Boa noite, tudo bem? Vou confessar para vocês que vai ser um pouco difícil para mim, porque eu gosto de falar andando, devido à transmissão ao vivo, eu tenho que ficar estático aqui, esse é o meu grande desafio hoje, mas eu vou procurar cumprir, não esquecer que nós estamos aí via Facebook. Quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a abertura das 5 peças para o nosso evento, agradecer todos os realizadores, idealizadores deste evento, e a nossa ideia hoje é munir vocês de conhecimento para que vocês possam usufruir cada vez mais dos benefícios legais que talvez por falta de conhecimento vocês acabam deixando passar. Mas antes de começar o nosso evento, eu vou pedir para vocês assistirem um pequeno videozinho. A gente tem um mercado competitivo com margens apertadas. O seu negócio ele gera muita inadimplência, mas tem que pagar o tributo mensalmente. E será que você consegue pagar os seus tributos em dia? Essa é uma das grandes dificuldades. 70% dos setores considerados monofásicos e com regime de substituição tributária, eles não apuram seus impostos corretamente. Isso não é um índice formado pelo Anderson, isso é um índice do Sebrae. E pior, 80% das empresas elas morrem antes de completar 1 ano de vida. E por que tudo isso acontece? Acontece pelo seguinte: falta de planejamento, falta de evolução e capacitação e falta de recursos financeiros. E eu faço uma pergunta para vocês: o que vocês podem fazer? Estando no meu lugar, o que eu posso fazer? Pode melhorar a sua gestão,
você pode buscar conhecimento, você pode tornar a sua empresa mais tecnológica e você pode realizar um planejamento tributário. Cada tópico desse é tema para a gente falar em um dia de evento aqui. Então hoje nós vamos focar no nosso planejamento tributário. Mas eu não gostaria que vocês saíssem daqui sem a possibilidade de analisar cada tópico desse. São os 4 pilares que eu entendo que realmente fazem a diferença no negócio de vocês. Eu entendo que se um pilar desse não estiver totalmente seguro, você quebra a sua empresa. Tá? Mas o nosso foco aqui hoje é o planejamento tributário e nós vamos estar encarando a parte tributária apenas. Certo? Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar pelo regime de PIS e COFINS monofásico. Não sei se vocês sabem o que é o PIS e COFINS monofásico, mas sei que já ouviram falar pelo ramo de atividade de vocês. Peço desculpa por ser repetitivo, mas eu vou começar lá no beabá, tá? Regime monofásico é o seguinte, é onde a indústria e o importador, ele absorve toda a carga tributária do PIS e COFINS para que ninguém mais na cadeia tenha que recolher esse tributo. Ou seja, nem o distribuidor, nem o varejista, seja por quantas cadeias passarem, ninguém mais recolhe esse tributo, porque ele foi atribuído ao industrializador e importador uma alíquota maior, que no caso de 2,30 de PIS e 10,80 de COFINS, tá? Indiferente do regime tributário dele. E no ICMS substituição tributária, nós temos as duas situações, onde o industrializador ou importador também é responsável pela retenção do imposto, que ele é obrigado a pagar a operação da circulação de mercadoria dele, e ainda a substituição tributária, que é a operação que vai ocorrer posteriormente, para que ninguém mais recolha esse tributo. Isso por quê? Facilita a fiscalização para o fisco, ele tem um poder melhor de controlar essas empresas, porque essas empresas que estão na ponta, o industrializador e o fabricante, têm obrigações mais pesadas do que as empresas do Simples Nacional para realizar a declaração. Então, para ele é muito mais fácil ter esse controle. E o melhor de tudo, ele tem o recolhimento desse tributo antes mesmo da operação seguinte ocorrer. Tanto do PIS e COFINS monofásico quanto do ICMS-ST, antes da operação ocorrer lá na frente, ele já está recebendo aqui logo no início da cadeia. Se a operação vai ocorrer posteriormente, já não é um problema dele. Ele fala, se não ocorrer, você tem o direito da restituição. Só que o problema é que ninguém faz a restituição, pelos medos. E aí é esse paradigma que nós vamos quebrar hoje aqui, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, voltando aqui na parte de PIS e COFINS monofásico. As alíquotas de... Esse aqui tem a luzinha aqui? Não tem. Tá. As alíquotas total ali é o que representa da sua apuração do Simples Nacional. Tem alguém aqui que não é do Simples Nacional? É distribuidor ou varejista? Varejo. Tá, legal. E daí eu vou encaixando algumas coisas para facilitar também, tá? Falando de Simples Nacional, nós temos aquela alíquota total, que é o que geralmente o contador apura, né? Você realiza o seu faturamento, ele olha qual que é o seu faturamento dos últimos 12 meses, enquadra a sua alíquota aqui e tributa. Mudou a regra da apuração do Simples Nacional recentemente, que daí tem uma dedução, etc. Mas eu estou falando a grosso modo para que fique fácil o entendimento, tá? O que talvez é novidade para vocês, ou talvez não, mas é importante a gente falar, que cada alíquota daquela era composta por vários tributos. Ou seja, vou pegar o exemplo ali da alíquota 8,28. O que compõe esse 8,28? Tem 3,28 de INSS, que é a contribuição patronal. Aí por isso que fala, quem é do Simples não paga INSS. Patronal, paga sim. Paga uma alíquota reduzida, mas paga. Então você tem ali 3,28, você tem 0,38 de contribuição social, você tem 2,82 de ICMS, você tem 0,38 de RPJ, 1,15 de COFINS e 0,27 de PIS e COFINS. Quando você manda a apuração para o seu contador, o seu faturamento, e ele apura com base no seu faturamento, ele está jogando todos os tributos novamente. Anderson, mas o regime monofásico, ele não é aquele onde a responsabilidade é do industrializador e do importador e ninguém mais paga? Sim, é.
E o ICMS-ST? Também. E ali tem ICMS, tem ICMS e ainda tem PIS e COFINS. Então não deveria pagar? Não, você não deveria pagar. Mas por que você paga? Porque justamente o seu DAS hoje, ele é realizado pelo seu faturamento. Agora é o SAT, é aquele XML que vocês mandam, mas até pouco tempo atrás era a reduçãozinha Z que vocês mandavam. Dificilmente as contabilidades, os contadores apuram pelos itens. Do seu faturamento de 100 mil reais, o que compõe aqueles 100 mil reais? Quais são as classificações compostas nesses 100 mil reais? Isso é culpa do contador? Não. Não é culpa do contador. É culpa de uma comunicação entre contador e empresário. Avançando um pouquinho, como que nós podemos pagar então os tributos de forma correta? A contabilidade deverá fazer o DAS de forma diferente, não da forma que era feita antigamente pelo faturamento total. O alinhamento que a contabilidade tem que ter com o empresário, com o dono do comércio ou do distribuidor, é que ele tem que fazer a apuração item a item. E qual que é a grande dificuldade desse trabalho? A grande dificuldade é que realmente dá trabalho. Dá trabalho. Porque quando a gente fala de um faturamento de 100 mil reais, nós estamos falando de quantas operações com quantos itens. Ah, pior, meu cadastro, como que está? Será que as NCMs estão consistentes no que eu estou informando? Mas aí você tem dois problemas. Quando você entrega o XML lá, via SAT, para o governo, ele já tem a informação que você está entregando. Então talvez você está entregando algo para ele e na hora da apuração contábil, você está declarando de forma equivocada. O que talvez na prática vocês não estão sentindo ainda, mas eu já jogo um alerta, é porque eu sempre ouço o seguinte: Anderson, eu não vou mudar de regime do simples para o presumido real porque eu sou mais visto. Desculpa, mas hoje não existe mais isso. Regime tributário, ele só é feito para que você possa entender qual o melhor cenário para a sua empresa, para que você possa evoluir. Para efeito de fiscalização, para efeito de obrigações, principalmente se a gente falar de presumido e real, não tem mais diferença nenhuma hoje em dia. As mesmas obrigações que você entrega no lucro real, você vai entregar no lucro presumido. Temos os mesmos SPEDs, PIS e COFINS, o mesmo SPED fiscal, o mesmo SPED contábil, o mesmo ECF, agora bloco K, IE social e por aí vai. São N obrigações. E não tem nenhuma que fala, olha, isso aqui para o lucro presumido não é válido. Só para o lucro real não. É tudo igual. É a forma de apurar o tributo que ela é diferenciada. E o Simples Nacional, ele não muda tanto o cenário assim. Porque nós estamos entrando já no mundo de preparação para o SPED. Ou vocês acham que transformar um cupom fiscal eletrônico, ele já não é o primeiro passo para um SPED? Não sei se vocês sabem que algumas empresas já são comunicadas para fazer as suas regularizações do Simples Nacional num prazo de 30 ou 60 dias, conforme a Receita define, para que você faça espontaneamente, porque ele já identificou que a sua apuração está incorreta. E se você não fizer, você vai ser autuado. Então nós não podemos deixar para amanhã. Não podemos entender que estar no Simples Nacional nós podemos ser desorganizados, que nós não vamos ter problema. E eu digo mais, que é o cenário que eu encontro aí na maioria das vezes. O problema é que o cara, às vezes, ele está fazendo alguma coisa errada, desculpa a palavra, mas cortando o seu faturamento muitas vezes. Eu não sou da Receita Federal, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Cortando o seu faturamento e em cima do que ele declara, ele paga uma alíquota maior do que ele deveria pagar. Então ele erra duas vezes. Ele erra, além de fazer a apuração corretamente, e ainda sobre o que ele declara, ele paga mais. Então o que eu aconselho a vocês fazerem de imediato? Sentar com o contador e tentar entender qual é a necessidade de informação que ele precisa ter tua, que nível de trabalho que ele precisa ter para que ele possa fazer a apuração corretamente da sua empresa, de forma que se você declarando 100% das suas operações, talvez você vai recolher o mesmo valor do que você exatamente só declara.
Eu estou dando exemplos aqui, tá, gente? É que não acontece isso no Brasil, então eu estou só dando exemplos, tá? Com experiências lá de fora. Muitos casos nós tivemos que no planejamento tributário nós mostramos para o cara que se ele declarasse 100% das suas operações, ele estaria pagando, talvez não menos, mas ele estaria pelo menos regularizando a sua operação. E por onde que ele começa? Fazendo uma varredura no seu cadastro. Mas Anderson, é uma bagunça de que eu compro. Sim. Muitas vezes você compra o mesmo item, a mesma peça, de 2 ou 3 fornecedores, que ele vem com classificação distinta. Só que a responsabilidade é tua. Você que tem que... Se você tem 2 ou 3 operações, que ela é o mesmo item com classificações diferentes, você que tem que analisar qual que é o correto para poder atribuir essa classificação fiscal. O grande problema que a gente vive é que talvez... Desculpa os puxãozinhos de orelha, gente, mas eu estou aqui para fazer vocês mudarem. Por isso que a gente começa a palestra falando, comece acreditando que é possível, que é. Você tem que ter esse alinhamento com a sua contabilidade, com o seu contador muito próximo. E infelizmente nós ainda temos culturalmente de discutir honorários jurídicos, contábeis, pelo preço e não pelo resultado. Nós estamos passando por um cenário onde o nosso mundo é o celular. A gente faz alguns eventos que a gente cita que se o seu negócio não estiver na mão das pessoas, ele vai morrer. Então nós estamos tendo, por exemplo, vivenciando dentro do mundo contábil, vou dar um exemplo para vocês, contabilidades a preço de R$ 69,90, onde o próprio empresário tem a condição de fazer. Para mim, é caro. Por mais que o cara teve lá um aporte de 75 milhões, igual tiveram esse ano. Mas por que é caro? Porque eu acho que uma contabilidade, um contador, se ele não der o resultado sobre os seus honorários, seja ele de 69,90 ou seja ele de 10 mil, ele se torna caro para a empresa. Então o que a gente sempre fala para os nossos clientes, parceiros e os amigos contadores? Faça com que o seu trabalho traga o resultado para o cliente, que ele não se torne mais caro. E eu acho que é esse papo que você tem que ter. Só que ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa muito de vocês. Então o que vocês têm que alinhar com ele? Enviar o faturamento de forma detalhada, item a item, classificação por classificação. Lá ele separa, esse item é monofásico, esse item não é monofásico, esse item é substituição tributária, esse item não é. E aí a sua alíquota, que era de 8,36, ela vai cair para 4. Se ela é de 10, ela vai cair para 5. É metade. É metade. Então aí vocês já começam a fazer a conta na cabeça de vocês, o quanto que talvez vocês estão pagando e o quanto vocês podem pagar. Tá? Isso é só uma passadinha que eu estou dando na parte PIS/COFINS monofásica. Eu não podia perder a oportunidade de que vocês estão aqui e falar isso de um assunto tão importante para você. E o importante, o que eu já paguei, eu posso recuperar? Pode? Pode sim. Como? Você pode fazer um pedido de ressarcimento, reapurar o seu imposto, o seu DAS, falar para o fisco, olha, nesse período eu paguei X valor, mas eu deveria ter pago Y. E aí essa diferença você faz um pedido pelo portal do Simples Nacional e pede o ressarcimento. E o ressarcimento, ele é bem interessante. A gente tem a impressão que, primeiro ponto, nós vamos ser fiscalizados. Segundo ponto, daí vai demorar para sair ou nunca vai sair. Pelo contrário, eu posso imediatamente fazer a compensação com meus débitos vencidos ou vencidos, direto do meu portal. Claro que eu só posso compensar tributo com tributo. Então, se a minha recuperação é de PIS e COFINS, eu vou compensar o meu valor referente a PIS e COFINS. Eu não vou compensar PIS e COFINS com a alíquota do ICMS. Não é que eu vou deixar de pagar no meu DAS, mas você vai ter uma redução no seu DAS referente àquele tributo que você está recuperando. E se você não tiver débito ou não quiser compensar, você faz um pedido de ressarcimento. Por quê? Você tem 60 dias para receber em conta esse valor. E recebe, Anderson? Recebe. Recebe porque a gente fez um monte no escritório e cai em conta.
E se você tem débito, eles abatem o débito e te pagam a diferença. Precisou entrar com alguma medida judicial para receber até agora? Não. Nós não acionamos ainda o pessoal aqui, nosso apoio. É simples, é fácil. Anderson, mas lá atrás minha apuração era uma bagunça. Oportunidade de você corrigir. Oportunidade de você voltar a corrigir e recuperar ainda do que você pagou indevidamente. Inclusive, esse trabalho ele é tão importante para vocês que é da mesma forma que você corrige o passado, você acerta o presente para ganhar no futuro. Porque como é um trabalho que você tem que reapurar a sua apuração dos últimos 5 anos, fazendo a apuração item a item, você já vai ter uma base cadastral para implantar no seu sistema e continuar com o benefício. E futuramente você vai ganhar. Todo mês você vai ter um ganho. Desde que você alinhe isso com a sua contabilidade, com o seu contador. Olha, se o meu contador não vai fazer isso, então desculpa, troca. Troca, porque senão você não vai ter competitividade de mercado. Eu vejo a briga de margens que existem dentro do comércio e jogando dinheiro no lixo, cortando o cafezinho e a torneira aberta. Então, a gente olhar esse caminho aqui com um pouco mais de detalhe, tá? Legal. Depois, no final, vocês podem anotar as dúvidas de vocês. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar, tanto da CAT quanto do PIS e COFINS, tá? O governo, recentemente, lançou um programa chamado Nos Conformes. Esse programa, ele vem como se fosse um cadastro positivo da pessoa física. Para quem faz as suas declarações corretamente, paga os impostos bonitinho e tem as suas cadeias de fornecedores legais, igual você, que paga tudo bonitinho, que tem ali todas as suas obrigações cumpridas, etc., você sobe no patamar do governo e isso te cria facilidades na esfera estadual. Então, se amanhã você precisa de um regime especial, você precisa entrar com um processo administrativo, você precisa de alguma coisa da Secretaria da Fazenda, você passa a ter pontos positivos com a Receita. E, melhor ainda, você tem uma fiscalização mais branda, com mais oportunidades de regularização do que uma empresa toda errada. E uma das situações dos Nos Conformes foi justamente, que é o programa de estímulo à conformidade tributária, foi a nossa portaria CAT 42, que é uma facilitadora para a gente poder fazer o ressarcimento do ICMS-ST, que é algo que era impossível para qualquer contribuinte, qualquer empresário aí. Vou falar impossível, que muitos usufruíram, mas que realmente não era um assunto tão simples assim. Vou contar um pouquinho da história para que vocês possam entender como chegou na CAT 42. Quando lançou lá a CAT 1799, ela veio com o intuito de que você fizesse o complemento do imposto ou você realizava o ressarcimento quando você vendia abaixo do IVA. O que é o IVA, Anderson? O IVA é a margem que o governo estipula, que ele fala, olha, do produto saindo do industrializador, do importador, até chegar ao consumidor final, ele sofre essa margem de lucro em toda a cadeia. Então, o industrializador e o importador, ele tem que tributar o ICMS já sobre essa margem de lucro estipulada por ele. Mas como que ele fez essa conta? Isso é uma incógnita. Ninguém sabe. Por isso que a gente fala que ele usa margens absurdas. Hoje eu estava com um distribuidor de baterias que está vindo para São Paulo e ele nos achou aí sobre o trabalho de ressarcimento de ST e ele veio querer entender como que funcionava isso aqui em São Paulo. E, por exemplo, a bateria dele aqui em São Paulo, o IVA é de 163%. Ele falou que nunca que ele vai trabalhar com uma margem de 163%. Então, lá atrás, o governo falava assim, ó, se você vende acima do IVA, você tem que pagar o imposto sobre a diferença. Se você vende abaixo, você pede o ressarcimento. E começou um monte de processo administrativo, e o fisco não deu conta. Aí ele falou, cansei. Daqui pra frente, ninguém mais pede complemento e ninguém mais ressarce com as operações dentro de São Paulo. Só quem vender para fora do estado tem o direito de ressarcir. Então você compra o seu produto, ele vem com a ST e com o ICMS, você não tem direito ao crédito, mas se você vender para o outro estado, você volta naquela nota e se acredita. Ele fez essa loucurinha aí que a gente tinha que fazer. Legal.
E aí isso ficou. E aí muitos advogados, me corrija se eu estiver errado, entraram com vários processos falando, não, se eu vendo abaixo do IVA, eu tenho o direito do ressarcimento. E recentemente o STJ julgou, e deu como repercussão geral, falando que todos os contribuintes têm o direito ao ressarcimento sim. Só que vai ter que pagar também referente ao complemento. Ok. Lançaram a CAT 42. O único problema é que quem não entrou com a ação não tem o direito. Então a gente só pode trabalhar para frente. Anderson, eu lançava já esse crédito, mas eu não fiz o trabalho. Aí você pode fazer referente às portarias anteriores. Mas se você nunca fez esse trabalho, você tem a oportunidade de fazer agora. E realmente ele dá um ganho significativo para o teu negócio. Porque se nós estamos falando do ramo de autopeça, que a média do IVA é de 100%, é de 90% a 120% a média aí da autopeças, em alguns casos é 70%, mas pela experiência que eu tenho com esse ramo, dizem que a margem não chega nem próximo a isso, ou eu estou enganado? As margens passam de 70%? Então, ou seja, toda vez que você vende um produto que a sua margem não chegou ao IVA estipulado pelo governo, você tem direito a fazer esse ressarcimento e solicitar esse crédito para o fisco. Isso é um direito de vocês, tá? Essa portaria é de maio de 2018. Então, de maio de 2018, você pode voltar e fazer essa recuperação, tá? E em que situações que eu posso? Em diferenças de bases, que é do IVA, se eu vendo acima ou abaixo do IVA. Fato gerador presumido não realizado, que nada mais é quando eu tenho um produto no estoque, ele foi deteriorado, foi roubado, não saiu de linha, dá baixa nele, vou sucatear, eu vou ressarcir porque eu paguei o ICMS ACT desse produto. Quando eu faço uma realização de operação isenta, não incidente, como por exemplo uma exportação, eu comprei com ST, na minha exportação eu não pago ICMS, então eu tenho o direito de ressarcir. E o ressarcimento em operações interestaduais, esse é a mina de ouro aí dos distribuidores. Porque todo o ICMS que vem na nota do fornecedor e a substituição tributária que vem na nota, que depois quando ele vende esse produto contra o Estado, ele recupera 100% de todo esse valor, que dá um valor muito significativo. Falando um pouquinho do arquivo para vocês entenderem, não vou entrar em layout, nada disso, para não ficar cansativo aqui para vocês, mas só para efeito de conhecimento, o arquivo que o fisco pede, ele é composto por 3 fichas. A primeira é o cadastro de participante. O que é o cadastro de participante? É o fornecedor e o cliente que você atua. Quais foram os clientes e fornecedores que você operou naquele mês? Ele pede para passar, porque ele quer saber se o cara está legal, né? Até porque é o programa dos conformes, lembra? Eu preciso da tabela de identificação do item, eu preciso saber se esse item está na cadeia da substituição tributária. Eu preciso saber quanto que você está pagando, se o IVA que você está colocando está correto. E eu quero o controle de estoque. Eu quero saber tudo que entrou e tudo que saiu. E é aqui que a gente vai fazer a apuração, tá? É só para dar um breve relato para vocês entenderem o que é composto aí o arquivo da CAT 42. E o arquivo magnético, ele começa a mudar aqui nesse cenário. Sem querer descobrir a luz, ó. Pronto. Bati o dedo, virar no teto. Aqui ele começa a mudar um pouquinho. Até antes da portaria 158, era um grande problema que nós tínhamos e por isso muita gente não fazia o trabalho do ressarcimento da ST. A gente fazia o arquivo magnético dentro do layout que o fisco pedia, tudo bonitinho. E na hora de validar para saber se aquele arquivo estava correto, era obscuro. Não existia um validador. E muitas vezes a validação ocorria na fiscalização. E aí na fiscalização ele falava assim, ó, tá errado, corrige, não aceito. Você não tinha mais tempo de correção porque você estava em fiscalização. Então vinha muito a sua situação com cada fiscal, se ele era mais leve de lidar ou não. A CAT 42 já não, ela já tem um pré-validador. Antes de você enviar para o fisco, você valida o arquivo, vê se ele está consistente, você envia online e em 24 horas ele te dá um protocolo de autorização. Então em 24 horas você já tem o direito de utilizar esse crédito. Depois ele vai passar por uma validação, que é a segunda fase, mais fina.
Só que essa validação, ela vai ocorrer posteriormente, mas a pré-validação ele já fez. Você já tem uma segurança maior para poder utilizar a CAT 42, o seu crédito. Tá? E como que você vai utilizar esse crédito? Se você é do presumido do real, direto na sua apuração do ICMS. Ou você pode passar esse valor para um outro contribuinte no imposto. O que eu aconselho aos meus clientes? Negocia com o seu fornecedor. Então, por exemplo, se eu estou comprando um fornecedor, materiais, e ele tem um débito de ICMS, eu posso passar esse crédito para ele e ele abater na minha fatura. Ou seja, esse ressarcimento passa a ser dinheiro para mim, passa a ser caixa. E para quem é um industrial importador, esse crédito é muito importante para ele, porque com certeza ele paga o imposto. Dificilmente o industrializador, o importador, ele está no Simples Nacional. Então, para ele, esse crédito é de grande valia. É um poder que vocês têm de negociação. Tá? Se você não está no Simples Nacional, você utiliza na sua escrituração, que é a forma mais rápida. Se não, você entra numa negociação com o seu fornecedor. Conheço os casos que o fornecedor pede um deságio, e existem casos que não. Depende muito de cada caso. E isso é uma coisa bem legal que vai acontecer. A partir de março de 2019, o governo vai criar um conta corrente eletrônico. Ele vai dar para você controlar o seu crédito lá. Então eu fiz a CAT desse mês. Lancei o valor lá do meu crédito. Validei, está correto? Está pronto para utilizar. Eu repassei para o meu fornecedor. Ele baixa automático desse conta corrente. Eu utilizei na minha escrituração fiscal. Ele baixa automático da minha conta corrente. Eu estou com 100 mil de crédito para usar. Ele analisou meus arquivos e viu uma inconsistência. Ele baixa automático. Então você tem um controle de saldo que é exatamente o que você pode usufruir autorizado já pelo fisco. É um crédito que você antigamente levava 2, 3 anos, muitas vezes 5 anos para ser analisado, que hoje você tem o poder de utilização em até 24 horas. Talvez é o maior ganho que eu vi dentro dessa portaria, além das facilidades que ela trouxe para poder realizar. Porque antes, dificilmente uma empresa do Simples Nacional fazia esse trabalho, devido à tamanha dificuldade. A portaria é de 1/5/2018 a 31/12. Alternativamente, você podia fazer antes pelo bloco do SPED. A partir de janeiro de 2019 é só pela portaria CAT 42. Anderson, meu contador tem condição de fazer? Vou ser sincero para vocês, não é comum uma contabilidade fazer esse tipo de trabalho. Se a contabilidade não for o foco dela, a área tributária, dificilmente ela vai conseguir, porque não é um negócio da contabilidade isso. Isso é um trabalho totalmente à parte. Eu estou defendendo meus amigos para vocês amanhã não chegar batendo neles, exigindo que eles façam esse trabalho. E dificilmente, para não vou falar impossível porque é possível para todos, mas é uma tecnologia muito forte que tem que ser investida para que ele possa ter poder de executar esse trabalho. E muitas vezes o trabalho não paga o que ele vai ter. No nosso caso, que a gente é focado nesse tipo de trabalho, para nós é mais viável, porque é o nosso negócio fazer recuperação tributária. Não é um negócio da contabilidade fazer recuperação tributária. Não que ele não possa fazer. Volto a falar. Pode. Só não sei se é o negócio dele. Até agora, a gente sabe de pouquíssimas contabilidades que executam esse tipo de trabalho. Até porque tem que ter uma tamanha responsabilidade sobre isso. Então tem que valer a pena para ele também. Tá? Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria deixar aqui o nosso canal. Queria que vocês aproveitassem e se inscrevessem aí no nosso canal do Café Tributário, que a gente solta vídeos semanalmente. A gente tem um público muito forte lá, que vocês podem trocar figurinha. Dentro do nosso site da Arte Fiscal, vocês têm um convite para participar de um grupo do WhatsApp do Café Tributário, que é onde nós lançamos hoje um novo grupo para que vocês pudessem entrar, que os nossos outros grupos estão cheios. E lá é uma troca de experiência, troca de dúvidas, que todo mundo se ajuda, e vocês estão convidados a participar. Tá?
Vocês vão perceber que tem um pessoalzinho que está com as camisetas do Guardião do Café Tributário. São as pessoas aí que vão poder auxiliar vocês também no final aí da nossa apresentação. Que se vocês tiverem algum tipo de dúvida, que quiserem conhecer um pouquinho, se vocês têm ou não possibilidade de executar esse trabalho, eles têm a condição de explicar para vocês e também aí de dar a oportunidade de vocês de fazer uma avaliação, um diagnóstico sem compromisso com vocês, para saber se vocês têm alguma coisa a ressarcir ou não. É um compromisso que a gente fez com o pessoal do 5 Peças, a gente falou que a gente via aqui e a gente abriria essa possibilidade sem compromisso nenhum de fazer esse diagnóstico para vocês. Então, se alguém tiver interesse, quiser realizar, está com alguma dúvida na sua coração, é só falar com eles aí que eles ajudam vocês. E aí eu quero aproveitar e abrir o espaço aí para as nossas perguntas e respostas, se vocês ficaram com alguma pergunta. Aí eu vou pedir para vocês levantarem a mão, eu levo o microfone até vocês, e aí para que todos possam acompanhar, até o pessoal que está acompanhando ao vivo. Para enviar o arquivo magnético da portaria CAT, é preciso fazer algum cadastro na Cefaz ou magnético? Tem um programa validador disponível? Sim, você tem que fazer o cadastro para o programa do e-ressarcimento, para você criar uma conta fiscal dentro do Estado, que é ali que vai ser o controle de crédito seu. E o layout está dentro da portaria CAT 42, tem o layout, e quando você subir o arquivo, ele vai fazer a pré-validação. Então é dentro do portal, quando você fizer o cadastro, ele vai abrir a habilitação para você validar o arquivo. Então ele só vai, quando ele validar, você envia para ele pelo transmissor eletrônico de dados, o TED, que a gente envia hoje aí o programinhas aí dos SPEDs. Tá? Só não sei ainda, porque não soltou o TED, se eles vão utilizar o mesmo que a gente envia o SPED fiscal, que eu acredito que sim, ou se eles vão lançar um novo. Mas eu acredito que é o mesmo. Como eles recepcionam já o SPED fiscal, eu acredito que vão recepcionar o mesmo arquivo, pelo mesmo programa. Mais alguém? Alguma dúvida? Aproveitem, gente. Podem aí Eu queria saber como posso calcular o IVA, você falou, está 120%. Como é que eu saber como é que ele sai da distribuidora? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Esse assunto é bem importante. Ó. Não sei se todos ouviram, eu vou repetir a pergunta dele. Como que eu vou saber o IVA que foi utilizado se principalmente eu comprei de um distribuidor e já veio com os impostos zerados de ICMS? A CAT 42, ela reforçou uma obrigatoriedade que ninguém fazia. Mesmo eu sendo um distribuidor, eu estou comprando de um distribuidor, ele tem que informar nos dados adicionais qual foi o valor de IST que ele pagou na compra dele. Anderson, é impossível, ele não informa. Isso é lei. Por quê? Se ele não informar esse valor e na hora que você for fazer a CAT 42, vai te gerar um prejuízo. Porque você vai falar para o fisco assim: olha, eu vendi com uma margem de 40%. Tá, e qual foi a margem de ST utilizada? 0. Então ele vai falar: então você vai ter que pagar ICMS sobre 40%. Porque você pagou a mais. Você vendeu acima do IVA. Não, mas eu estou informando 0. Então informa qual que é o IVA correto. Então, o seu distribuidor, ele tem que dar essa informação para você. Se você for entrar nesse mundo, eu aconselho que você entre para que você gere caixa com o próprio imposto, que ele seja uma moeda para você, você tem que fazer essa exigência. Se você compra do importador ou do industrializador, essa informação já vem nos campos lá da nota, bonitinho. Aí já não é problema. O grande problema é quando você compra já de um comércio. Seja ele distribuidor ou seja ele do varejo. Porque o imposto já vai vir zerado. E você não tiver essa informação, você vai ter que complementar esse imposto. Aí eu vou falar para você. Se você não conseguir fazer essa negociação com o seu fornecedor, você tem duas opções. Ou você troca de fornecedor, ou você não faça CAT 42. Não, ao invés de você ressarcir, você vai complementar o imposto. Tá? Mais alguma dúvida? Quer levar o microfone que daí todo mundo...
sobre PIS e COFINS monofásico, suponha uma reclassificação necessária na entrada e você recebendo um produto constante nos anexos, que você recebe ele como monofásico, por erro de classificação você tem que reclassificar ele sai como tributado. A maioria dos RPs eles vão trabalhar a tributação de PIS e COFINS por LCM. Isso. Você sair com um produto monofásico, você sair com ele monofásico, não tendo recebido como monofásico, vai gerar algum problema? E como deve ser feita essa reclassificação, isso é permitida também. Sim. Eu aconselho o seguinte: quando você recebe um produto que foi considerado não monofásico e você der a saída monofásica, sim, você pode ter um problema. Porque mesmo que a classificação ela é monofásica, o recolhimento inicial não foi realizado com as alíquotas superiores. Ela foi realizada se o cara é do presumido por 3,65 ou se o cara ele é do lucro real 9,25. Então o fisco vai falar, olha, você deveria ter informado ele para ele fazer o recolhimento e aí sim você usufruir. Então o que eu aconselho nesse caso quando fizer o trabalho de recadastramento? Tributa, mesmo ele sendo monofásico, e tenha uma conversa já com o seu fornecedor para que você possa corrigir daqui para frente. Esse é o mais aconselhado. A gente tem uma parceria muito forte com a RDG por um motivo que eu considero o nosso alicerce dessa parceria. É a integridade. Por que eu digo isso? A gente não trabalha com riscos. Eu não quero trazer problema para vocês, eu quero trazer soluções. A gente vai falar aqui de coisas que são legais. Qualquer trabalho que essas empresas venham fazer para vocês, elas são realizadas totalmente com uma integridade que elas vão falar para vocês. Aqui é perigoso, não faça. Não mexe. Aqui é legal, aqui você tem direito. A gente não está aqui com intenção de passar a perna em ninguém para ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário. Nós vamos respeitar a casa que abriu as portas para nós e a nossa integridade é fazer o trabalho bem feito. Então o que eu te aconselho, meu amigo, é fazer isso. Primeiro corrige, conversa com o fornecedor e usufrua para frente. O que passou nesse caso, passou. Vou fazer uma pergunta sobre esse assunto. No geral, gente, assim, falando do PIS e COFINS monofásico, esse trabalho ele não é difícil de fazer, não é complexo. Até pela tecnologia que a gente já criou sobre isso, ele é muito rápido. O trabalho maior é exatamente esse, bater o martelo na classificação. Né? Qual que eu vou falar amém? Eu tenho 5 classificações do mesmo produto, qual que eu falo amém para ele? Esse é o grande trabalho e talvez o coração do trabalho aí. Então, que é ele o que vai garantir o seu ressarcimento passado, presente e futuro. E a segurança jurídica. E o que eu vejo muitas empresas hoje, tem vários ERPs, mas inúmeros no mercado, muitos com boas qualidades desse tipo de informação. O problema é que o usuário não está inserindo a informação corretamente para poder fazer com que aquele sistema consiga te fornecer informações importantes até mesmo para o contador. Eu costumo exemplificar com uma planilha de Excel. Você pode fazer uma continha de mais e de menos, como você pode fazer uma tabela dinâmica, um troque V, etc. E o sistema é a mesma coisa. Os campos estão lá. Talvez a nossa dificuldade está sendo interpretar e começar a fazer. Certo? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela paciência. A gente tem um cofre aí no final aí que vocês podem usufruir também. Sei que a palestra, esse tema é um pouco cansativo, é um pouco chato e a gente tem que correr um pouquinho. É tema para se falar o dia inteiro, mas nosso tempo aí é curto. Mas foi para poder passar, exemplificar um pouquinho para vocês, para que possam usufruir aí do planejamento tributário, que é um dos grandes pilares da empresa de vocês. E quem não fazer hoje, infelizmente, vai perder mercado se não falar que vai morrer. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença dos senhores. Eu espero que tenha sido proveitoso. O tema é assim, é denso, é arenoso,
mas é importante para a decisão dos negócios dos senhores. Esse ano nós vamos trabalhar os nossos fóruns muito voltados para a gestão, e porque nós entendemos que daqui para frente a rentabilidade virá daí, da boa gestão, da boa logística e das oportunidades que a lei nos assegura. Obrigado, boa noite.